Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do versículo 1, onde está escrito assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Eis que estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Glória a Deus. Verso 5 eu quero destacar, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Se aqui são os primeiros dias da igreja primitiva, e através dos apóstolos o Senhor está operando maravilhosamente, o evangelho está se expandindo, e isso causa uma reação no inferno. Satanás, ele é o adversário, a palavra diz. Ele não somente é o adversário das nossas almas, mas ele é o adversário da igreja. E ele se levanta, então, com uma tremenda perseguição sobre a igreja, sobre os apóstolos. E ele mata Tiago, irmão de João, a espada, e manda prender a Pedro. E qual é a reação da igreja? Aqui diz esse versículo que eu destaquei, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por ele quem? Por Pedro, que estava preso. Da mesma maneira, hoje nós vemos que Satanás não está contente com a igreja. Satanás está se levantando de diversas maneiras contra o evangelho, contra os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos dias em que a palavra de Deus, você vê agora a nossa Suprema Corte aqui, proibiu as bibliotecas das escolas e das universidades de terem um exemplar da Bíblia, alegando a laicidade do Estado. Isso é Satanás na vida deles. Satanás que está usando a vida deles contra a igreja de Jesus Cristo.
Nós vemos aqui agora a proibição das igrejas se reunirem presencialmente em várias cidades, em vários lugares. Isso não é à toa. Assim como Satanás usou Herodes para perseguir a igreja, Satanás está usando muitos prefeitos, muitos governadores, está usando até o próprio STF, que votou contra as igrejas abrirem. Um ministro deu a liminar para abrir, mas os outros foram lá, usados por Satanás, e já caçaram aquilo lá. Da mesma maneira que aconteceu, tem acontecido nos nossos dias. E o que a gente faz então? Da mesma maneira nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus. Agora nós não temos alguém preso, então nós vamos clamar para que a igreja tenha liberdade. Eles estavam clamando pela liberdade do apóstolo Pedro. E você e eu temos que nos unir em oração e clamar pela liberdade de culto no Brasil. Que coisa, hein? Se a gente falasse disso há uns 3 anos atrás, que nós teríamos que nos unir para clamar pela liberdade de culto no Brasil, muitas pessoas poderiam não acreditar. Ah, mas pastor, o que o senhor está confundindo as coisas? Agora é por causa do vírus. Não, não é por causa do vírus. É Satanás que está usando os inimigos da igreja para atacar a igreja. E nós temos que estar atentos. Sabe por quê? Você vai no mercado, o mercado está lotado de gente, aglomerado de gente. Você vai no banco, está aglomerando de gente. Você pega um transporte público, está cheio de gente. Agora, nós olhamos para a igreja e a igreja com restrições de assento, podendo usar em muitos lugares aí no máximo 30% da sua capacidade. Como é que vai transmitir o vírus dentro da igreja? Não vai. Mas a gente sabe que tudo isso é pretexto. Tudo isso é Satanás que está por trás para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que foi nesses dias. E cumpre a nós nos unirmos em oração. Não é normal. Nós não podemos aceitar isso como normal. Mas é assim mesmo. Não, nós temos que orar contra. Nós temos que orar, a igreja tem que orar contra, orar para que o Senhor ponha a sua mão e para que nós venhamos a ter liberdade de culto na nossa nação, porque a nossa Constituição garante a plena liberdade de culto no nosso país. E nós, como igreja, não podemos olhar para as coisas simplesmente que acontecem e ficarmos assim impassíveis. Não, esse não é o trabalho da igreja. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um servo fiel a Deus. O profeta Jeremias andava na presença de Deus, mas contudo, quando você lê o livro do profeta Jeremias, ele está intercedendo pelo seu povo, porque ele quer a salvação do seu povo. Embora ele esteja sendo perseguido lá, embora as pessoas não estejam aceitando a sua pregação, Jeremias jamais deixa de clamar pela salvação do seu povo. Nós temos que clamar pela salvação da nossa nação. Embora muitos persigam a igreja, muitos rejeitem a igreja, nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que clamar pela nossa nação. Nós não podemos olhar e dizer, o mundo jaz no maligno. Não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar as boas novas de Jesus Cristo. O papel da igreja é ser sal. O papel da igreja é ser luz. O papel da igreja é proclamar a verdade do Evangelho. Não é se conformar com as coisas do mundo. Mas eu sou cristão, mas eu concordo que o Estado tem que ser laico. Você está sendo um sal sem sabor. Jesus disse que o sal que não tem sabor não presta para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. É impossível para um cristão querer que a sua vida cristã não impacte aonde que ele está. Olha Daniel na Babilônia. Olha José no Egito. Faraó olha para José e ele disse, neste homem há o Espírito de Deus. Nabucodonosor olha para Daniel e fala, nele há o Espírito de Deus. Por quê? Porque eles ficaram com uma vida secreta de fé? Não. O próprio rei Dario, quando depois que Daniel vai para a cova dos leões, ele vai no outro dia lá,
Ele fala, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves? Então Dario sabia. A vida de fé de Daniel era uma vida pública. Não era uma vida no secreto, não. A nossa fé, ela influencia a nossa vida. É impossível separar a minha vida profissional da minha fé. Muitos cristãos têm levado uma vida dupla. Na sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, eles vivem como se não fossem cristãos. Eles vivem como se não tivessem nada a ver com Jesus Cristo. Mentem, eles usam de conversas maliciosas, eles fazem coisas erradas. Não, mas lá na igreja eu sou diferente. Não, isso é uma vida dupla. Isso é uma vida de falsidade. O verdadeiro cristão, ele é cristão onde quer que ele esteja. As pessoas têm que ser influenciadas por você. Quantas vezes as pessoas iam contar uma piada, olhavam para mim, não, deixa, depois eu te falo. Um falava com o outro, onde eu estava no meu local de trabalho. Em respeito, porque sabiam que eu não ia achar graça naquilo. E assim tem que ser a nossa vida. Eu não precisava falar nada, mas eles sabiam que eu era de Jesus. Tem alguma coisa no WhatsApp, nem mandava para mim, coisas que eles sabiam que eram ofensivos à fé, ou que simplesmente traziam conteúdo que não era um conteúdo que eles sabiam que como cristão eu iria gostar daquilo. Isso é a nossa conduta espiritual. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando eles tinham algum problema, eles iam, olha, ora por mim. Olha, ora por mim. Olha, quando você estiver lá na igreja, ou quando você estiver fazendo suas orações, ora por mim. Então o cristão, ele é alguém que foi chamado pelo Senhor Jesus para ser uma referência de alguém de Deus. E aqui a igreja está clamando, a igreja está orando continuamente. E a oração move a situação. Não por ela mesma, mas porque Deus vem em resposta à oração. Ele diz lá no livro do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus ensina lá no Sermão da Montanha, o que pede recebe, o que busca encontra, e é o que bate a porta, se abre. E é isso que está acontecendo, a igreja está clamando. Enquanto a igreja está clamando, a igreja não viu nada. Mas Deus está movendo, Deus envia o seu anjo para tirar Pedro da prisão. Da mesma maneira, quando nós nos unimos e clamamos pela nossa nação, ainda que nós não estejamos vendo nada, Deus está movendo, Deus está enviando os seus anjos e Deus está mudando a situação. É hora de nós orarmos pelo Brasil, é hora de nós orarmos, ore pela sua cidade. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, tenho clamado pela cidade de São Paulo, eu moro no estado de São Paulo, tenho clamado pelo estado de São Paulo. É hora de nós clamarmos para muitas vidas tem aqui que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Muitas vidas nesta cidade, neste estado, vidas que estão morrendo por causa dessa pandemia e muitos estão morrendo sem ter o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Mais do que qualquer outra coisa, nós temos que clamar para que haja liberdade. Havendo liberdade, as pessoas podem ouvir a mensagem do Evangelho com muito mais facilidade. E é isso, meu irmão, que nós precisamos acordar e entender. Qualquer situação que nós precisamos que Deus venha interagir conosco e nos dar a vitória, nós precisamos ir a Ele em oração. Nós precisamos clamar a Ele. Nós precisamos invocar o seu nome, nós precisamos abrir o nosso coração diante da presença do Senhor. Muitas pessoas não oram, muitas pessoas não clamam a Deus, estão passando por problemas, você fala, e aí? Não, mas Deus sabe. Deus não ensinou a gente a agir dessa maneira, Ele nos ensinou, se está com algum problema, ore, clame. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos crentes não conseguem dormir? Quantos crentes com insônia? Quantos crentes aí agitados de um lado para o outro, sem paz, um em depressão? Por quê? Não vou generalizar, mas muitos porque não têm uma vida de oração.
não consegue abrir o seu coração na presença do Senhor e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Quando você está aflito e quando você vai aos pés do Senhor e você abre o seu coração diante da presença do Senhor, vem um alívio, vem um refrigério sobre a sua alma, vem um renovo do Espírito Santo sobre o seu coração. Por isso é importante a oração. A oração não é simplesmente um momento em que você vai falar com Deus, mas é um momento em que Deus vai vir e não somente falar com você também, porque Ele faz isso, mas Ele vai renovar o teu ser. A oração é um momento de intimidade com Deus. Sabe aquele momento quando a criança está com algum problema, aflito, angustiada, agoniada, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o colo do pai ou o colo da mãe. Quando a criança está com medo, quando a criança está ali com algum problema, o que ela vai fazer? Ela vai buscar o refúgio no pai e na mãe. Pai e mãe verdadeiro, né? Não é esses pai e mãe que a gente vê nas notícias, infelizmente, que fazem mal aos seus próprios filhos, mas o pai e mãe que amam aos seus filhos. E ali o pai vai abraçar o filho, e ali o pai vai não somente atender aquela necessidade do filho, mas ele vai tirar aquela angústia do coração. Da mesma maneira, quando nós vamos ao Senhor em oração, nós estamos encontrando o colo do nosso Pai, nós estamos encontrando o abraço do nosso Deus, e nós temos paz. A paz vem, a paz, como Jesus disse, uma paz que excede a todo o entendimento, vem no nosso coração. Mesmo no momento da dor, mesmo no momento da angústia, quando nós vamos aos pés do Senhor, vem paz ao nosso coração. Não estou dizendo você ir orar um minutinho, que às vezes é um momento ali que você nem vai se preocupar com a hora. É assim que você tem que entrar na presença do Senhor. A oração que eu estou falando não é aquela oração que você ajoelha ali já pensando em levantar, pensando em resolver. Não. Aquele momento é você e Deus. Se você tiver que ficar ali meia hora, você vai ficar. Se você tiver que ficar mais de meia hora, uma hora, você vai ficar. Porque você vai, muitas vezes é necessário nós entrarmos na presença do Senhor, como Jacó lá no Val de Jaboque. Eu não te deixarei, Senhor, enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei enquanto tu não me renovares, enquanto o Senhor não tirar essa tristeza do meu coração, enquanto o Senhor não tirar essa angústia do meu interior, enquanto o Senhor não tirar essa aflição da minha alma, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me tocar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não desistiu enquanto ela não tocou no Senhor, e muitas vezes falta isso em nós. Essa perseverança em buscar ao Senhor. A igreja está aqui fazendo contínuo. Olha, não foi um momento de oração. Contínua oração. Estavam ali sem cessar, sem cessar. Tanto que quando Pedro foi solto ali de noite e foi para casa, o que a igreja estava fazendo? Reunida em oração. Nós precisamos entender que a oração é o nosso canal direto com Deus. Não somente, tem muitas pessoas que falam, é um telefone. Não, é muito mais que um telefone. Porque quando você ora, o Senhor vem até você. O Senhor vem até você. Oh, maravilha de Deus, quando Daniel está orando, Deus envia o seu anjo. Quando a igreja está orando aqui, Deus envia o seu anjo. Deus envia um anjo com a resposta. Abra o teu coração na presença do Senhor. Está com insônia? Dobra o teu joelho e vai orar. Está aflito, não consegue ter refrigério, lança sobre ele toda a tua ansiedade. Abre o teu coração diante de Deus. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou triste. Quantas pessoas agora perderam entes queridos, estão aí tristes, deprimidos. Vai aos pés do Senhor. O Senhor tem consolo. O Senhor tem refrigério para a tua alma. O Senhor tem um bálsamo para colocar na tua ferida.
Muitas vezes as palavras não podem curar essa dor, não pode tirar essa aflição que está dentro do teu coração. Mas a tua oração, o teu encontro com Deus vai curar qualquer ferida da tua alma. Vai trazer refrigério ao teu coração, vai trazer renovo ao teu espírito. Está desanimado, está sem forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas não é o que espera deitado numa rede. Não é o que espera sentado no sofá assistindo televisão. É o que espera no Senhor orando, buscando a sua presença. É assim que nós somos renovados. É buscando a face do Senhor. É buscando a presença do Senhor. É em oração, é em louvor. Pastor, eu não tenho costume. É hora de você desenvolver uma vida de oração. É hora de você desenvolver uma vida de oração, de uma vida com Deus. Vá lá, nesse momento que você vai estar ali na presença, eu não sei orar, começa louvando. Começa louvando ao Senhor, começa adorando ao Senhor. Fala com o Senhor tudo aquilo que você tem vontade, que Ele modifique na sua vida. Senhor, eu estou aflito porque está acontecendo isso, estou com um problema na minha casa, estou com um problema no meu trabalho. Senhor, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha esposa, é meu marido que está lá no hospital. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou aflito porque o meu negócio está fechado, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo ter minha renda. Senhor, é hora de nós buscarmos ao Senhor. O salmista nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas pessoas estão esperando o socorro do homem. Muitas pessoas estão esperando que as coisas mudem aqui através da ação humana. Não. O cristão, o servo de Jesus, ele vai orar para que Deus venha mudar a situação. O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do alto. O nosso Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. É assim que a palavra de Deus nos diz. É um Deus de poder, é um Deus que muda a história, é um Deus que muda a situação. Quando o povo estava lá no Egito, gemendo e sofrendo, Deus desceu para livrá-los. Ele fala para Moisés da sarça: eu desci para livrar o meu povo. Quando Daniel está orando lá na Babilônia e vem a resposta de Deus para ele, diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração para buscar ao Senhor, eu fui enviado até você, o anjo declara para ele. Desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro momento em que você vai abrir o seu coração na presença de Deus, vai ter resposta para você. Vai ter para você uma diferença na tua vida. A tua vida não vai ser mais a mesma a partir do momento que você descobrir a tua intimidade na oração com Deus. A partir do momento que você começar a ter uma vida de oração, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma, nunca mais, nunca mais. A partir do momento que você descobrir o teu acesso até a presença de Deus, como Hebreus nos fala, com ousadia nós podemos entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado, não há mais separação. Agora, através do novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus Cristo, através do seu corpo, através da sua obra, nós temos acesso até a presença de Deus. Nós temos acesso até a face do Senhor. Um Deus que muda a situação, um Deus que responde às orações, um Deus que se compadece do teu sofrimento, que se compadece da tua dor, e que não é um espectador somente, não, mas que vem em teu favor, que se move em nosso favor. A palavra de Deus diz: nunca se ouviu, nunca se viu, nem se ouviu de um Deus como esse, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Continuamente, orando, clamando, buscando a face do Senhor, como fez a igreja aqui em Atos, orando continuamente. Que Deus venha
E Deus vem para mudar a história. E Deus vem para tirar o cativeiro. E Deus vem trazendo milagre, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. E Deus vem. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o quê? Alegria. Mas a alegria vem pela manhã. Por mais escura que seja a noite, por mais triste que seja a noite, ela vai acabar porque o sol vai nascer. Aleluia! Trazendo um novo dia. E a palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. Oh, aleluia! O sol da justiça é o Senhor. O sol da justiça é o Senhor. Você está vivendo um momento de injustiça na sua vida. Você está vivendo um momento em que você está sendo prejudicado. Clame ao Senhor, porque Ele é o sol da justiça. Ele traz a justiça com Ele. Aleluia! Ele traz vida com Ele. Você está aí desanimado, você está enfraquecido. Ele tem poder de renovar as suas forças. Ele tem poder de te fortalecer, de te cingir de força. Ele tem poder de colocar nos teus lábios um novo cântico. A palavra de Deus diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Como isso? Quando eu penso nesse texto, eu me lembro da viúva de Naim. Ele está saindo da cidade para ir sepultar o seu único filho. Uma mulher viúva indo sepultar o seu único filho. Quanta tristeza, quanta dor naquele coração. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto está saindo aquele cortejo fúnebre, o Senhor está chegando na cidade com seus discípulos e uma multidão. Não é por acaso que Jesus se encontra com aquele funeral. Jesus está indo de encontro à dor e ao sofrimento daquela viúva. Quando Jesus chega, ele manda parar aquele cortejo, ele vai até onde aquele jovem está e Jesus o ressuscita. Oh, a tristeza saltou de alegria. Na presença do Senhor. Aquela mulher saiu da cidade com extrema tristeza, extrema dor, mas ela volta explodindo de alegria e de gozo. Quem sabe as pessoas que viram ela sair, que se compadeceram dela, quando vem ela voltando, demora um pouquinho para entender o que está acontecendo. Porque a ressurreição de um morto não é uma coisa natural, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver, mas elas viram, porque Jesus estava ali. É o mesmo Jesus que está na tua vida. É o mesmo Jesus que está na minha vida. É o mesmo Jesus que está dizendo para você, nesse momento, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Amém. Vem até o Senhor Jesus Cristo com teu coração, aleluia. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E o alívio que o Senhor está falando não é um tapinha nas costas, não. Ele não foi oferecer flores para aquela viúva. Ele não foi dizer para ela: olha, a vida é assim mesmo, sabe? Mas fazer o quê? Vamos seguir em frente. Não. Quando Jesus entra numa situação, é para mudar. E o Senhor Jesus Cristo quer mudar a situação da tua vida. Quer tirar as lágrimas dos teus olhos. Quer tirar a dor do teu coração. Quer tirar a enfermidade do seu corpo. Quer tirar a tristeza e a injustiça da tua vida. Ele quer colocar nos teus lábios um novo cântico. Ele quer mudar a tua história completamente, como ele mudou a história daquela viúva e de inúmeras pessoas. Ele tem poder de fazer isso. Ele declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, todo o poder pertence a Jesus. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da tua presença, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, e por mais difícil que seja esse momento, que a tua igreja esteja passando, que esta pessoa que está me ouvindo esteja passando, ó Pai. Tu tens poder de transformar o luto em festa, como o Senhor fez com aquela viúva de Naim, como o Senhor fez com Jairo, como o Senhor fez com Lázaro. Senhor, tu tens poder, ó Pai, de curar qualquer enfermidade. Quando nós olhamos para o Evangelho, o Senhor
fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir. O Senhor fez o mudo falar, fez o paralítico andar. O Senhor curou leprosos, curou aquele jovem lunático. Não houve, Senhor amado, nenhum problema que o Senhor não resolvesse de saúde. Nada, 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 Pai. E nós cremos, ó Pai, que Tu és maior do que o coronavírus, e Tu és maior do que um câncer, e Tu és maior do que qualquer enfermidade ou dor. Meu Deus, e nós cremos, ó Pai, e assim como a igreja primitiva teve resposta do Senhor, ó Pai, assim também a Tua igreja hoje tem resposta do Senhor quando clama, quando busca a Tua face, quando busca a Tua presença. Senhor, eu venho a Ti em favor de cada pessoa que está me vendo agora. Está ali, Senhor, dizendo, eu preciso de uma intervenção sobrenatural de Deus na minha vida, Pai. Meu Deus, quem sabe essa pessoa está em meio às lágrimas, quem sabe essa pessoa nem sabe por que ela começou a ouvir, mas ela começou a ouvir, foi o Senhor que preparou esse momento para que ela pudesse ouvir a boa nova do Evangelho. A boa nova de um Deus que se importa com a vida dela. A boa nova de alguém que morreu na cruz porque amou a vida dela e a ama e quer fazer com que ela viva tempo, Senhor amado, de alegria. O Senhor quer enxugar as lágrimas dela, Pai. O Senhor quer tirar a dor deste coração, a frustração desta vida, Pai. Encher de gozo, encher de alegria, encher de paz. O Senhor quer transformar essa situação de miséria que ela está vivendo, Pai. Muitas vezes a miséria não é só material, a miséria é existencial, a miséria é espiritual. Isso tem levado muitas pessoas ao suicídio, Pai. Mas Tu tens poder de tirar essa angústia tão grande deste coração e encher de paz, de gozo, de refrigério. Quem sabe essa pessoa está passando por um momento de luto, Pai, em que ela está dizendo não vale mais a pena viver, mas o Senhor está aqui, ó Senhor, para curar esta dor, esta ferida. Ah, Senhor, a morte faz parte muitas vezes da nossa existência. O Senhor não ressuscitou a todas as pessoas que morreram, o Senhor ressuscitou algumas, ó Pai. Outras não ressuscitaram, Pai. O próprio Tiago aqui, do início do texto que nós lemos, não foi ressuscitado, ó Pai. Ele foi para a glória. E é preciso entender que isso faz parte da nossa existência aqui nesta terra, mas que quando chegarmos na Tua presença, ela não mais alcançará as nossas vidas. A morte não nos alcançará mais. A dor, a tristeza, o sofrimento nunca mais nos alcançarão na Tua presença. É necessário, por isso, entregarmos o nosso coração e a nossa vida a Ti, Pai. Vem, Pai, com a Tua mão poderosa e toca em cada vida, Pai. E faz o Teu milagre, Senhor. O Teu milagre de cura, de restauração, de salvação, de libertação, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Coloque a sua vida na presença do Senhor todos os dias em oração. Vá a Ele em oração todos os dias. A todo momento que você sentir tristeza, angústia, dor, a todo momento que você se sentir sem forças, a todo momento que você se sentir desanimado, a todo momento que você se sentir deprimido, a todo momento que você se sentir sem condições de enfrentar aquela situação, vá ao Senhor Jesus em oração. Porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É assim que está escrito na palavra. E é assim que você vai ver esta realidade se concretizando sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz.